5 dicas de ouro para conserto de placa eletrônica. Pessoal, Sérgio aqui da Tempermac e o vídeo de hoje eu falei 5, né? Não, deixa eu olhar minha cola ali. Não, 7 dicas de ouro para conserto de placa eletrônica na área de eletrônica. Meus amigos, repetindo, Sérgio aqui da Eletrônica. Então, hoje o que eu vou fazer? Pessoal, eu faço manutenção de placa praticamente diariamente, né? Praticamente diariamente. E eu vou passar para vocês aqui os problemas que mais acontecem e que muitas das vezes o pessoal não presta atenção. Normalmente quem me traz aparelhos são técnicos e são problemas que eles poderiam estar resolvendo para quem está iniciando em eletrônica. Aí você vai dizer, Sérgio, mas se ele resolver você vai ficar sem serviço. Não é assim que funciona, pessoal, não é assim. Então, essas 7 dicas que eu vou passar para vocês que estão iniciando de eletrônica, ou até mesmo vocês que façam manutenção aí de equipamento, pode tentar ver se consegue resolver com uma dessas dicas, hein? Vamos lá? Eu vou aqui direcionar aqui para minha bancada. Vamos lá. Ligando aqui o autofoco. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bora, câmera. Baixa aí, por favor. Então, eu tô aqui. Vou dar mais um zoom aqui. Bem, vamos lá. Eu tenho placas, pessoal, que é para fazer manutenção, que chega aqui para fazer manutenção para a gente na oficina. Vamos lá. Eu listei 7 dicas aqui que a gente tem que ver para manutenção da placa eletrônica. Dica número 1. Pessoal, capacitor estufado. Capacitor estufado. Quando você entra na placa, por exemplo, quem lida aí com manutenção de placa e máquina de lavar sabe que esses capacitorzinhos aqui das placas da Electrolux de 4,7 por 450 volts, eles estufam. Muitas das vezes é só os capacitores, em alguns casos é os capacitores e o LNK, mas enfim, qualquer placa, gente, o que eu estou falando de capacitor estufado é para qualquer placa eletrônica. Não tem muito tempo, veio uma placa para mim de cerca elétrica, que gera alta tensão para cerca elétrica, ela começou a dar problema e o defeito era só o capacitor estufado dessa placa que gera alta tensão para cerca elétrica. Então vamos lá, pessoal, e ó, tá vendo? Isso aqui foi um capacitor, deixa eu botar aqui minha mão para dar um foco aqui atrás. Isso aqui, ó, foi tirado de uma placa e ele tá com essa canequinha aqui em cima já abauloada, né? Já tá estufado. Olha, vou aproximar aqui para dar foco. Tá vendo? Olha a barriguinha que ela tá aqui em cima. Então, quando você pega uma placa eletrônica, o que você tem que fazer? Examina os capacitores e verifica se não tem algum capacitor estufado. Pessoal, muitas das vezes, o defeito quando é placa eletrônica capacitor, muitas das vezes é só o capacitor estufado. Placas de computador, como dá problema de capacitor estufado, o computador começa a ficar lento, ou fica reinicializando, né, ou demora para ligar, enfim. Aí vocês vão ver aquelas placas de computador, placa de PC, aqueles capacitor pequenininho, tudo estufado, né? Então, muitas das vezes é só esse o problema. Tá bom, pessoal? Então, pegou placa eletrônica, vamos olhar os capacitores eletrolíticos e ver se não tem algum estufado e fazer a troca. Esse aqui é um dos campeões na oficina para conserto de placa eletrônica. Fechou o number 1? Vamos partir agora para o número 2. Número 2, peça trincada, né? Para tentar localizar o problema. Pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui são um circuito integrado. Power, né? É usado em placa de ar-condicionado, placa de lavadora, placa de geladeira, placa de tudo quanto é placa eletrônica. Olha só como eles quebraram, chegaram a quebrar. Entraram em curto e ó, pé, estourou. Aqui ó, tá vendo? Estourou. E isso aqui você consegue olhar, ver que está visível ali na placa, né? Você de cara olha assim, vê lá a peça estourada. Quando estoura assim, pessoal, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Muitas vezes é um curto na placa, às vezes pode ser também um pico de tensão muito alto que entrou ali no circuito e o power da fonte, né? Ele vai para o espaço, como muitas das vezes acontece de trincar desse jeito aqui, estourar. Eu já peguei placa que era só o LNK, por exemplo, nesse caso aqui, top, né, tine, estourado, quebrado, e era só o power que estava ruim, porque houve um pico de tensão lá na rede, mandou ele para o espaço. Às vezes, eu já peguei algumas plaquinhas de ar-condicionado,
às vezes ele queima e vai embora também um diodinho Zener que está ali próximo dele, né? Vai algum componente que está bem próximozinho ali dele. Gente, isso é em alguns casos, não estou dizendo que todos vão ser assim, existem exceções, tá? Existem exceções. Então, quando vai pegar uma placa eletrônica, para te facilitar onde é que está o problema, procure verificar se não tem nenhum componente trincado, rachado. Inspeção visual. Pessoal, capacitor estufado é inspeção visual. Componente trincado é inspeção visual. Beleza? Agora, vou mostrar um outro aqui de uma placa consertado recentemente, que é um Triac que ele quebrou. Vou botar a mão aqui para dar um foco. E ele está estourado, ó, ele está trincado. Não sei se vai conseguir ver aí pela câmera. Ó, tá vendo? Ele estourou. E o defeito era só o Triac. Bem, era só o Triac não. Deixa eu dar o foco aqui, deixa eu fazer uma retificação. O Triac estourou, porque no caso da lavadora, a eletrobomba entrou em curto e o Triac não aguentou e foi pro beleléu, né? Então, quando vocês encontram um componente que circula uma grande corrente por cima dele e quando ele está estourado, verifica qual o circuito que ele alimenta. Normalmente esse circuito está em curto. Perfeito, pessoal? Então, você pegou lá um Triac, né, queimadão, estouradão, dá uma olhada e vê qual o circuito que ele alimenta. Faz uma verificação se não tem curto nesse circuito. Beleza, pessoal? Então, peça trincada é o número 2. Number 2 é inspeção visual. Terceiro, pessoal, terceiro caso. Ah, e outra coisa, deixa eu falar de componente trincado também, ó. Placa para manutenção de forno de micro-ondas. Aí o cara fala, poxa, onde é que será que está o defeito? Mais uma vez, uma inspeção visual, você observa. Se fizer uma inspeção visual aqui, olha só, pessoal, olha a região onde está o problema. Olha, deixa eu dar um foco aqui, ó. Olha aqui, ó, o diodo torradão chegou a quebrar, ó. Ó, tá quebrado aqui o diodo, ó. E isso aqui é uma inspeção visual. Agora eu já sei que é na área que os diodos retificadores da fonte, ele chegou a estourar aqui que entrou em curto, certo? O que tem que fazer? Verifica se tem algum componente que ele, a parte do secundário, se tem algum componente em curto ou não. Se não tiver, verifica o transformadorzinho. Enfim, pelo menos o que eu quero dizer é o seguinte, fazendo a inspeção visual, vendo esse diodo aqui que estourou, eu já sei qual a região que eu tenho que fazer a verificação. Pode ser que seja o diodo? Pode. E, pessoal, pode ser só o diodo. Placa de televisão, algumas placas, quando o diodo queima, é só o diodo retificador. Repetindo, gente, em alguns casos existe a chance de ser só o componente. Você tem que trocar o componente, ligar numa lâmpada em série para ver se não, a lâmpada não vai dar alto consumo. Se der, tem curto e, claro, você não vai ligar direto porque aquela peça vai queimar de novo. Simples assim. Pegou a peça que está trincada, colocou uma peça nova, liga na lâmpada em série. Se a placa funcionar, corre para o abraço, vai na padaria, pão com mortandela, coquinha gelada, tudo que faz bem para a saúde e um abraço. Se a lâmpada acender forte, opa, tem mais curto aí. Então vamos verificar. Ou pode acontecer da lâmpada nem acender e também a placa não funcionar. Certo? Mas mais uma vez uma inspeção visual e isso aqui, esse diodo em curto já facilitou para que eu possa verificar a área que está com defeito. Esse é o number 3. Número 3, tá, gente? Ó, peraí. 3. Agora vamos para o number 4. Número 4, trilha partida. Pessoal, é outro um dos campeões de audiência que vem muito pra cá. Eu não gosto muito de pegar a trilha partida, não. Eu vou ser sincero com vocês. Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Não, ó, eu tô com uma placa de uma interface aqui, de uma BWL11, que é de uma máquina de lavar da Brastemp. Eu tô com uma placa de interface de uma geladeira Electrolux Frost Free. Olha como é que eu falei, gente. Ah, moleque! Então, essa placa de interface, por exemplo, quando você, mais uma vez, a inspeção visual é tudo, tá? Eu posso verificar que tem trilhas que já estão começando a oxidar. Quando você mora perto da praia, é que é um caos, né? Porque essa oxidação, ela espalha como se fosse um câncer na placa. E se por um acaso você conseguir descobrir a trilha que está ruim, reparar, você pode ter certeza que em pouquíssimo tempo vai dar problema de novo. Vai ser uma tremenda dor de cabeça. Neste caso em particular aqui, eu estou no interiorzão aí. O que acontece? Estou bem longe do mar.
Isso aqui oxida devido ao excesso de umidade. Às vezes, por exemplo, máquina de lavar. A cliente vai limpar o painel da máquina e joga água, e entra água pelo painel. Enfim, excesso de umidade. Já no caso dessa Electrolux aqui, também não foi. Essa Electrolux dá muito problema de isolamento da porta. Aí ela passa toda a umidade para a placa de interface. E olha como é que fica o estado da placa. Ó. Deixa eu aproximar aqui assim. Olha lá, ó a trilha aqui embaixo. Aqui, ó. Olha que terrível que tá isso. Ó. Bem, deixa eu falar uma coisa aqui. Diferente de um ataque por maresia, né, na placa, as trilhas que podem partir... Bem, outra coisa, gente, a trilha pode partir por queda. Vem placas ou então aparelhos para mim que não funciona porque eu vou olhar, a trilha partiu porque o equipamento sofreu uma queda. Nossa, isso quando acontece é uma delícia, gente. É uma delícia, dinheiro no bolso, é padaria, é pão com mortandela e coquinha gelada na certa. Mas, quando não é só a trilha partida, é assim, oxidada, você tem que analisar e ver qual é o grau de oxidação. Como não é coisa de maresia, no caso dessa placa da interface aqui, não vou recomendar o conserto, porque o problema vai estar lá na geladeira. Se consertar isso aqui com a umidade que vai estar passando lá na porta, vai atacar de novo. Até se botar a placa nova, pode ter certeza que vai atacar de novo. Mas, no caso dessa placa aqui da BWL11, parece que está meio oxidado aqui, ele começa a atacar o verniz, né? Aí quando você raspa, o cobre está até em bom estado. Mas às vezes você pode pegar uma trilha de fininha dessa partida, como eu pego em placa de BWL11, tá? Eu pego às vezes uma trilhazinha, né? Principalmente quando não é trilha, é solda fria. Gente, eu acabei de falar o próximo defeito, que é da solda fria, né? Solda que racha, né? Ela racha. Eu não sei se a solda fria era para ser o terceiro ou quarto, mas já estou falando. Então, essas soldas que tem os componentezinhos, quando você põe uma lupa e observa bem, ela cria meio que um rachadinho em volta, ou em volta da ilha, ou então bem entre o lead, né? Que é a perna, olha só, perna da peça, gente. Nossa senhora, volta para a escola técnica, pelo amor de Deus. Então, a perninha, né, do componente, o leadzinho, ele passa pela ilha de solda. Né, o defeito mais comum é essa ilhazinha ficar rachadinha em volta. Mas pode acontecer dela não rachar e ter mau contato, solda fria entre o lead, que é a perninha da peça, e a solda. Você tem que observar muito bem. Né? Na dúvida, enfia o ferro de solda ali com solda, retira a solda velha, bota uma solda nova. Isso dá também. Essa BWL11 também é danada para acontecer isso nessa área aqui, ó, nessa área de trilha partida ou solda fria no conector do nível de água, tá? Que pega do pressostato, vem para cá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês: prestem atenção, observe. Se estiver morando perto de praia e estiver muito oxidado, não se aventure em fazer o conserto. A não ser que o cliente estiver desesperado e fala: moço, por favor, conserta aí, é só hoje, é só hoje. Mentira, ele está mentindo. Você vai consertar, vai dar problema, ele vai vir em cima de você. Descarta o serviço porque é problema. Mas se não for a umidade que deu aqui, não por maresia, faça uma análise. Se não tiver tão tomado assim por contaminação as trilhas, você pode fazer o reparo, sem nenhum problema. Só verifica depois para onde vai essa placa, né? Para saber se ela não está sofrendo nenhum ataque por umidade, por água, enfim, né? Então, mais uma vez, com a inspeção visual você consegue enxergar solda fria, que é um problema também. É bom colocar uma lupa ou um microscópio aí eletrônico e observa bem, ou a trilha partida. Então vem placas aqui para a oficina e eu reparo trilha partida e solda fria. Tranquilão até aí, pessoal? Então já falei, ó, capacitor, peça trincada, solda fria, trilha, quase que não sai, trilha partida, o quinto agora, né? Number 5. O que acontece? Pessoal, oxidação nesses conectores aqui, ó. Pode ser de qualquer equipamento, tá? Eu estou usando aqui como exemplo, que ele está aqui na minha mão. Eu vou falar para vocês recente de um aluno do meu curso, pegou uma lavadora e a lavadora estava dando um erro, parecia erro de pressostato linear lá, era um pressostato eletrônico, e trocou o pressostato, fez de tudo, e quando foi verificar, dentro aqui desses furinhos do conector, dentro, por lá de fora não deu nem para perceber muita coisa, mas
verificou-se que estava oxidado dentro e não estava dando problema, né? Conseguiu fazer o reparo e voltou a funcionar. Então, pessoal, forno de micro-ondas que tem aqueles conectores, né? Verifica oxidação nos conectores, pessoal. Forno de micro-ondas, placa eletrônica, enfim, vale muito a pena você fazer uma boa verificação. Existem sprays, olha só, sprays que você coloca que é limpa contato. Eles são a seco, tá? É aquele que você faz assim, ó, você joga aqui na mão, ó. Aí ele já imediatamente já fica seco. São muito bons esses limpadores de contato exatamente para coisas eletrônicas, tá? Eletroeletrônicas. Não é aqueles sprays que você coloca e ele tem um óleo. Não, é diferente, não é esse não, tá? Então, faça aí uma inspeção sobre oxidação em conectores. Beleza? Fechou? Pessoal, placa suja. Você vai assim, nossa, você tá de brincadeira comigo. É placa suja. Gente, vem placa para mim, principalmente de micro-ondas e algumas placas de lavadora, placa de geladeira, das mais diversas que você imagina. Até placa de fazenda que vem, dependendo do tipo de equipamento. O que acontece? Ela chega num estado de sujeira tão grande. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do micro-ondas. Equipamento que tem muito animal por perto ou algum tipo de substância que trabalha na cozinha, dá muito óleo, barata, formiga, eles fazem uns depósitos das cracazinhas desses insetos na placa e começa a ficar conduzindo de um ponto para o outro, e a placa da Zika e Zira, ó, Zika e Zira, não é aquele mosquitinho não. Então o que você faz? Eu já resolvo placas aqui simplesmente com uma limpezinha. Escovinha de dente. Ó, jogando aqui um álcool isopropílico. Tirita, limpo bem, seco, secadorzinho de cabelo. E quando eu ligo a placa, ela volta a funcionar. E aí o que eu faço? Vocês já até sabem, né? Padaria, Coca-Cola e pão com mortandela, altamente saudável. E funciona. Então existem muitas placas que vêm e, por incrível que pareça, eu faço só limpeza da placa. Só limpeza, né? Fechou isso aí também, pessoal? Tranquilo? Agora, o último agora, o number 7, é isso mesmo? Número 7, esse eu não posso demonstrar aqui, tá? Porque o meu papelzinho desapareceu, eu não sei onde é que ele tá. Excesso de temperatura. O excesso de temperatura, o que acontece, pessoal? Tem uns caras bacanas aí no YouTube que tem aquelas pistolas de olhar infravermelho, né? Que você coloca aquela pistola, parece aquela pistola que você vê temperatura, para mim, de coisa de ar-condicionado, né? Só que ela tem uma tela e ela vê quando alguma parte está quente, você vê pela variação de cor, né? Então aquilo ali é chique pra caramba, tem uns bacana bom aí que tem. Uma hora eu vou juntar e comprar um desses para mim. Mas enquanto eu não tenho, o que eu faço, pessoal? Bem, vocês vão saber o que é. Existe um rolinho, sabe aqueles rolinhos que você vai no mercado e o pessoal tá lá batendo no caixa lá, o senhor quer a notinha? Quer? Aí rasga lá, pluf. Ou então você vai na caixa eletrônica e tira o extrato, sabe aquelas folhinhas fininhas, né? Aquelas folhinhas são térmicas, então o que você faz? Eu vou pegar uma folha comum aqui, que não é térmica, para explicar para vocês. Então vocês podem até pedir no mercado, pede em qualquer lugar de comércio que tem aquelas folhinhas, você fala, pô, moça, tira uns pedacinhos aí, me dá aí, não custa nada, isso é baratinho. Às vezes você está olhando, pô, onde é que está o defeito? Estou apanhando isso aqui, não está ligando, está dando zica, está dando não sei o que. Aí você vem, gente, olha, principalmente quando é componente assim, para componente SMD, é uma maravilha. Você coloca o papel assim, ó, liga a placa, segura aqui assim, e vocês vão ver que vai criar um pontinho preto no papel. Porque essa folha térmica ela é muito sensível à temperatura, né? Claro, se tiver algum componente esquentando aqui, esquentando às vezes pouco, né? Você coloca e você dá um aperto assim, vai passando assim, e você imediatamente ele aparece que fica pretinho. Eu acho que eu tenho um vídeo no YouTube que eu fiz isso uma vez com papel alguns anos atrás. Se eu achar, vou botar num card aqui em cima, tá, gente? Então, quando você descobre que tem um componente que está aquecendo demais, ou ele está com problema, ou ele está aquecendo demais porque algum componente pós ele, hein? Será que tem? Pós ele está com defeito. Mas pelo menos você já
tem um norte para poder te ajudar, uma localização, uma área, né? Então, quando eu tenho... claro, existem outros materiais aí no mercado. É um spray que você joga congelante, e aí às vezes quando você joga um spray congelante, onde está quente, ele seca rapidinho, você já até sabe qual é a área, aquele é carinho, né? Aí eu já cheguei a usar uma época esse spray, mas não gostei muito não. O que eu gosto mesmo aí, o que eu gosto mesmo é pegar esse papelzinho, que ele é muito prático, coloco lá, aperto e pum, aí eu vejo, nossa, aqui ficou pretinho rapidinho, esse componente está quente, né? Bem, não é sempre que às vezes componente muito grande assim, penduradão, se tiver algum componente penduradão aqui, você não vai conseguir botar papel e fazer isso, mas embaixo, porque se ele está esquentando muito embaixo, você pode ter certeza que o lidzinho dele está esquentando. Fica bem quente também, então vem com um papelzinho, play, já sei que é essa área aqui. Percebeu, pessoal? Então excesso de temperatura, você consegue ver com esses papeizinhos aí, que sai de caixa, né, de papel de extrato, esses papeizinhos térmicos que vende aí por aí. Beleza, pessoal? Então, encerramos aqui as 7 dicas para consertos de placa eletrônica. 1. Capacitor estufado. 2. Peça trincada. 3. Solda fria. 4. Trilha partida. 5. Oxidação nos terminais. 6. Placa suja. E 7. Excesso de temperatura. Pessoal, esses 7 itens são campeões de audiência para manutenção que eu faço na oficina. E muitas vezes isso passa desapercebido para quem aí está iniciando na parte de eletrônica, né? Ou alguém que tenta consertar, mas não se utiliza às vezes de um desses itens que eu falei. Passa a prestar atenção que quem sabe você já não economiza um bom dinheiro, uma plaquinha só que você já consertou com esses itens que eu já dei aqui. Poxa, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Só não esquece de vir aqui, pessoal, e aquele likeão, né? Para poder dar força no canal. Beleza, pessoal? Deixem nos comentários o que vocês acham. Vocês já mexem com eletrônica? Alguém já pegou um desses itens que eu falei? Se já pegou, deixa aqui pra gente trocar aí uma ideia aqui nos comentários. Beleza? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.